O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que amanhã tem jogo importante pela terceira rodada do Estadual Juvenil B contra o Estância Velha aqui na Montanha dos Vinhedos. A categoria que vem de 2 derrotas, para o Nova Prata e também para a equipe do Rosário, precisa vencer amanhã. O Estância Velha ainda não venceu na competição também, então um divisor de águas aí. Se o Esportivo vence, se encaminha para buscar a classificação. De 5 equipes, 2 avançam para a próxima fase. E lembrando que tem a equipe do Grêmio nessa parada aí, então provavelmente uma vaga fica com a equipe de Porto Alegre. E hoje, dia 4 de setembro, temos mais 6 dias para a apresentação das chapas. Próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, se encerra a data onde as eleições, os conselheiros possam apresentar as suas chapas e nenhuma movimentação. Ontem estive falando com o Luiz Ozelami e ele comentava que ninguém procurou ele a não ser o Palito. Então deve ser ele mesmo, deve ser o Palito, o novo presidente do Clube Esportivo. Já vai ter tempo para se organizar e aqui mais uma vez eu digo, vamos dar um voto de confiança para ele, que é aqui de Bento, e também para toda a comissão técnica, que ele já falou que será aqui de Bento Gonçalves. E claro, na próxima semana vamos estar trazendo ele aí mais informações e falando com ele do seu plano de trabalho, da sua expectativa. Enfim, o Palito deve ser anunciado como novo presidente do Clube Esportivo. Pelo BGF, que vem de derrota, mas uma semana cheia de treinamentos para viver esse jogo que acontece amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves contra o Afusca, uma decisão para a equipe do BGF. Decisão porque tem 29 pontos, se vencer chega a 32, e aí é os pontos tão sonhados da toda a diretoria, da equipe do Vanner Flores, que sempre disse que com 32 pontos a equipe se garantia na segunda fase. E a decisão passa por dentro do Bento Gonçalves contra a Lanterna Fusca, que nunca venceu aqui dentro do ginásio municipal. Então amanhã o BGF deve vencer, deve encaminhar sua classificação, mesmo num ano sofrido de baixas na equipe, de jogadores saindo, enfim, de dificuldades. O BGF coroou o ano com essa classificação para a segunda fase. E aí sim, segunda fase venha a classificação, busque a vaga na semifinal novamente, mas aí vamos pensar passo a passo. Primeiro é amanhã à noite contra o Afusca, e o Vanner fala que a torcida incentivando é muito importante. Sem dúvida, eu tenho certeza que aqueles caras que sempre nos apoiaram, vão estar aqui. E aqueles que, infelizmente, com esse feriado no meio deu uma atrapalhada, estão em Bento Gonçalves, a gente convida, para mais uma vez se fazer presente, para assistir um grande jogo, e que novamente o nosso torcedor saia contente com o resultado positivo. E nós, com 32 pontos na tabela, que a gente vai comemorar muito, porque com tudo que aconteceu, com as adversidades, no momento que a gente concretizar, com certeza a gente vai estar muito contente pelo aquilo que a gente está fazendo. O jogo inicia às 8 horas da noite, lá no ginásio municipal, e os ingressos com valor de R$10 são vendidos apenas no local. Pelo Farrapos, que esse final de semana não entra em campo pelo Super 8, tem uma semana a mais de preparação para o próximo confronto contra a equipe do São José, próximo sábado, dia 12, aqui em Bento Gonçalves. Hoje o Farrapos é o 5º colocado, e está 2 do G4, as 4 equipes que avançam para a próxima fase. Então ficamos na expectativa de uma nova vitória contra a equipe de São José, já que venceu a partida de ida lá em São Paulo. Se vier, o Farrapos deve voltar ao G4 do Super 8. Pelo Bento Vôlei, está encerrando hoje a sua 6ª semana de preparação para a Superliga e também para o estadual, que já tem data de início, dia 18 de setembro, sexta-feira, aqui em Bento Gonçalves, contra a equipe do Vôlei Sul, mais uma equipe que joga a Liga Nacional. Então aí temos mais 2 semanas aí de preparação, deve ter amistosos, a equipe deve realizar para entrar no ritmo de jogo, e nesse estadual é uma boa preparação, já visando a Superliga, que deve iniciar no mês de outubro. E o Zé, que é mais um dos remanescentes que levaram a equipe novamente à elite do voleibol nacional, está falando da pré-temporada e também dos companheiros, aí como é que está o entrosamento do grupo.
deu para perceber que é um grupo bastante unido, cara, um grupo bastante empenhado em tudo nisso. A gente está cada dia batalhando, conquistando cada vez mais um bom preparamento físico, sabe? E isso é importante, a gente vai precisar no futuro, que é um campeonato longo. Tem um campeonato gaúcho agora, 2 meses, depois tem a Superliga, que é mais intenso e precisa de toda essa pré-temporada agora. Pelo Bento Master, que encaminhou a sua classificação para a segunda fase do estadual, volta a jogar amanhã, às 13h30, lá no campo do Jeremias, contra o Fazenda Vila Nova. O Bento está com 12 pontos na terceira colocação. A primeira equipe e a segunda, o Lajeado e o Feliz, têm 16 pontos, mas apenas mais um jogo. E o Bento tem 12 e tem mais 2 jogos a serem disputados com a penúltima e a última equipe. Então, se vencer, deve conseguir chegar na primeira ou na segunda colocação e trazer o segundo jogo do mata-mata para dentro de Bento Gonçalves. Pelas competições amadoras, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que tem a Paulina, a grande campeã na categoria veteranos. A grande final aconteceu ontem à noite, lá na comunidade da Paulina, jogando em casa, né? Conseguiu reverter, tinha perdido no jogo de ida, conseguiu vencer no tempo normal pelo placar de 4-3, e como havia vantagem, tinha a melhor campanha, jogava por um empate na prorrogação. Foi isso que aconteceu, um 0-0 bastante sofrido a todo momento, bastante disputado. A Sertorina vendeu caro essa derrota, né, esse vice-campeonato. Além do vice, a Sertorina também ficou com a equipe mais disciplinada. É um belo troféu que mostrou que mesmo perdendo, não apelou, não agrediu ninguém, enfim, perdeu com dignidade. Na terceira colocação, né, o Barracão perdeu para a Eulália pelo placar de 5-3, mas na prorrogação conseguiu reverter e venceu por 1-0. Falando do jogo da grande final, a todo momento bastante disputado, bastante equilíbrio. A equipe da Paulina a todo momento esteve na frente do placar, e além, né, da primeira colocada Paulina, a segunda a Sertorina e o terceiro Barracão. O destaque da final foi o Silvio da Sertorina. O goleador foi o André Bianchi, também da Sertorina, e o goleiro menos vazado foi o Júnior da Paulina. E claro, nós acompanhando a final ao término, falamos com o técnico da equipe da Paulina, Márcio Cebola, que faz a avaliação da partida. A gente fez por merecer, né, Buda, pela campanha, né? Ganhamos praticamente todos os jogos, né? Perdemos a primeira partida lá na Sertorina, né? E eu até estava brincando na boa, que a gente perdeu na hora certa, né? Perdemos quando poderíamos ter perdido. E a gente vinha desde o começo do campeonato mantendo os objetivos, né? Para ganhar, ficar em primeiro lugar, para trazer os jogos para dentro de casa. E não deu outra, né? Apesar da derrota, conseguimos trazer o segundo jogo para dentro de casa, botamos pressão o jogo inteiro, sempre tivemos na frente do placar, né? Eles com um ótimo time, excelente time, buscando o resultado sempre. Aí acabamos ganhando a partida, levando para a prorrogação e conseguimos controlar bem o jogo. E o Edgar, capitão, presidente da Paulina, está falando de mais uma conquista no ano de 2015. Que acho que fazia tempo que Bento Gonçalves precisava para integrar esse pessoal das comunidades aí. E é isso aí, agora é comemorar, porque agora só o ano que vem esse troféu é nosso e daqui não vai sair. As outras categorias voltam a jogar apenas na outra semana, né? As semifinais do masculino, os jogos da volta, acontecem na sexta em São Valentim, e a grande final, né, o segundo jogo da final na categoria feminino, também acontece apenas no próximo sábado, dia 12, lá na comunidade da Paulina. Continuando sobre o distrital, só que de futebol de campo, amanhã tem a segunda rodada pelos veteranos, então vamos conferir como ficarão os jogos. Na Eulália, Estrela contra Paulina, Eulália contra Cruzeirinho. No Floresta, Tuiuti contra Ouro Verde, Floresta contra Barracão, e quem folga é a equipe da Sertorina. Lembrando que os jogos iniciam a 1h30 os primeiros, e os segundos jogos acontecem sempre às 13h30 da tarde. E pelo Citadino, ontem encerrou mais uma semana, a 8ª rodada, com mais uma vez muitos gols. No ginásio municipal, Open 5, Shakhtar 5, UTI 4, Debianchi 5, e o Meia Boca Juniors venceu a NFC pelo placar de 5-1. Já em Faria Lemos, Futuro perdeu para o Galácticos 3-2, no belo jogo PSG 7, AABG 3, e a Solar goleou 5-0 a equipe do Locomotivo. PSG, Debianchi, a Solar e a equipe do São Bento lideram seus grupos e já começam a encaminhar a sua classificação.
Próxima rodada do Citadino acontece terça-feira, novamente, no Ginásio Municipal e também em Faria Lemos, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo esse grande jogo entre BGF e a Fusca, que acontece amanhã à noite no Ginásio Municipal. Então, bom final de semana a todos e até segunda.